Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Marcelo Piloneto. Vou conversar com vocês hoje sobre abordagem One Health em saúde única. Eu sou farmacêutico de formação e atuo como bacteriologista no Laboratório Central do Estado, além de ministrar as disciplinas de microbiologia médica e microbiologia clínica na PUC Paraná e também sou membro do INPRA, Instituto Nacional de Pesquisa com Resistência a Antimicrobianos. Bom, o termo saúde única é um termo relativamente recente na nossa área, mas ele traz um conteúdo muito importante que é essa abordagem multiprofissional e interativa nas diferentes áreas. Ou seja, nós temos que integrar a análise das pessoas, da saúde humana, com a análise do meio ambiente e dos animais, da saúde animal, para poder ter um conceito completo de saúde única. Se formos definir essa palavra, ela seria um esforço colaborativo de múltiplas disciplinas, de várias áreas aí, trabalhando localmente, a nível nacional e global, para atingir a saúde das pessoas, animais e o meio ambiente de maneira integrada. Como já citado anteriormente, o termo saúde única é um termo que está sendo muito utilizado atualmente, mas ele já foi cunhado há alguns anos atrás. Vamos fazer um breve histórico de quando surgiu esse conceito de saúde única. Então, o Rudolf Virchow, que era um médico alemão e que trabalhava muito com a medicina dentro do contexto da veterinária, ele também foi o primeiro a utilizar o termo zoonose, das infecções que vêm dos animais para humanos. E ele era um ferrenho defensor da melhoria nos estudos do ensino em veterinária e porque isso atingia também a saúde humana. E entre as suas frases famosas está a seguinte: entre a medicina humana e a medicina animal não há linha divisória e nem deveria haver. Ou seja, elas se correlacionam, né? E o Virchow, enquanto patologista, ele também fazia muita anatomia patológica de peças de humanos e de animais, e ele foi um dos primeiros a chamar a atenção da importância da gente observar e pensar microscopicamente. Logo após os trabalhos de Rudolf Virchow, quem se destacou foi o médico canadense William Osler, considerado o pai da patologia veterinária. Entre seus vários artigos, ele escreveu sobre a relação dos homens com os animais, né? E, curiosamente, ele é autor de uma das frases que embasou muito do que a gente conhece hoje como uso racional de antimicrobianos. Ele dizia o seguinte, que um dos principais deveres de um médico é educar as massas para não tomar remédios. E também, obviamente, teve muita atuação em saúde única. Mais tarde, na década de 1940, o Dr. James Steele, que era um médico veterinário do Centro de Controle de Doenças americano, do CDC, conseguiu criar uma divisão veterinária dentro de um departamento de saúde humana. Isso foi extremamente importante porque consolidou os estudos e as pesquisas das zoonoses, das infecções que vêm de animais para humanos. Existe um livro sobre a vida do Dr. James Steele, que é sobre saúde animal, saúde humana e saúde única. Mas provavelmente o pesquisador de maior destaque na área de saúde única é o Dr. Calvin Schaub, um médico veterinário que trabalhou muito com a colaboração de médicos e veterinários no combate às zoonoses. E ele que utilizou uma das primeiras vezes o termo One Medicine, ou medicina única. Também é considerado pai da epidemiologia veterinária. Veja, o conceito de saúde única então começa a se consolidar com o trabalho desses 4 pesquisadores e começa a ter movimentos, especialmente na área veterinária lá no início, e que começam a trazer a abordagem da saúde única como foco principal de eventos, como o encontro One World, One Health em Manhattan, em 2004, onde foram definidos os princípios de Manhattan, né? Em que então a saúde única deveria ser uma abordagem internacional e interdisciplinar. E ali que foram definidas as bases do conceito One Health, One World, ou seja, saúde única para um único mundo. Mais tarde, logo após os princípios de Manhattan serem estabelecidos, a associação da FAO, que cuida da parte de agricultura e agropecuária, a OIE, que é a Organização Mundial para a Saúde Animal, e a OMS, elaboraram um documento falando sobre a importância da abordagem em saúde única e que anos mais tarde, no ano seguinte, na verdade, foi recomendado para o combate da pandemia de influenza pela H1N1 em 2009. E veja, nesse momento, o termo saúde única começa a ganhar força porque muitas infecções emergentes e reemergentes ocorrem no mundo inteiro e eram transmitidas por vetores
ou eram oriundas de zoonoses, né? Então você tem aí a febre do Rio Nilo, ebola, Lassa, Rocil, Marburg, chikungunya e tantas outras doenças causadas especialmente por vírus, mas que têm um componente de saúde única, porque tem a ver com alterações no meio ambiente, com vetores da área animal que transmitem essas doenças para os homens. E claro, transpondo isso para os dias de hoje, nós estamos vivendo a pandemia mais grave do século, a pandemia do coronavírus SARS-CoV-2, né, que causa a doença Covid-19 e que tem um componente extremamente importante de zoonoses. Então, ela tem uma questão de saúde única implícita ali. Como muitos de vocês já sabem, todos os coronavírus têm origem de animais, né? Nós tivemos alguns de origem no morcego, que passaram por hospedeiros intermediários, digamos assim, até chegar no homem. E o mais recente, o SARS-CoV-2, provavelmente veio do pangolim, né? Que é um animal comum na China e que eles usam para alimentação humana e que ele teria chegado no homem através do pangolim. Mas é sabido que outras pandemias, ou melhor dizendo, outras epidemias, como o MERS-CoV, né, veio do camelo, e o SARS-CoV-1 lá da pneumonia asiática dos anos 2003 veio de gatos selvagens, tá? Mostrando a importância então da transmissão dessas zoonoses nas pandemias e epidemias por novos vírus ou por vírus que sofreram mutações aí e que se tornam uma grande ameaça para o homem. Bom, o movimento de saúde única continua no mundo inteiro e essa é uma iniciativa de medicina única para um único mundo dentro do contexto de saúde única e esse portal, essa iniciativa em saúde única, todo dia 3 de novembro fazem uma celebração em torno do tema de saúde única no mundo inteiro, onde existem mais de 100 eventos ocorrendo paralelamente nesse dia, né? Eles também patrocinam o Congresso Internacional em Saúde Única, que esse ano a 6ª edição por conta da epidemia foi postergada para novembro de 2020, vai ocorrer em Edimburgo, na Escócia. E aí, dado esse panorama geral do que é a saúde única, de onde ela evoluiu e aonde ela se aplica hoje, a gente traz uma abordagem um pouco mais focada num assunto que nós queremos discutir com vocês hoje também, que é a resistência antimicrobiana. Qual que é a perspectiva da saúde única dentro da resistência antimicrobiana? Então, paralelamente a esses eventos e a essas descobertas científicas em saúde única, os governos começaram a prestar mais atenção a esse tema. E várias iniciativas governamentais e de organizações mundiais, como a OMS, FAO e OIE, começaram a se intensificar dentro do contexto de saúde única e algumas delas especificamente voltadas para a resistência antimicrobiana. Como é o caso desse relatório, né, que é uma conversa global aí sobre infecções por bactérias multiresistentes, né, que gerou em 2014, por encomenda do primeiro-ministro britânico David Cameron, esse relatório de recomendações sobre o combate às infecções por multiresistentes, né? Ele é um marco dentro da área de estudo da resistência antimicrobiana e de saúde única e várias vezes ele traz o tema no seu relatório, como melhorar a vigilância global da resistência a medicamentos e o consumo de antimicrobianos em humanos sob uma perspectiva de saúde única, né? Tá lá no relatório, quem quiser acessar. E ao final desse belíssimo trabalho, que foi um macroeconomista que fez, o Dr. Lord Jim O'Neill, ele traz uma série de recomendações de como que os governos devem fazer para combater a resistência antimicrobiana. Dentro desse contexto tem muita relação com saúde única. E um deles que a gente destaca aqui é o controle do uso de antibióticos na agricultura e no meio ambiente, que pode impactar na saúde humana. Porque se você usa antibióticos para criar animais como melhoradores de desempenho na área animal, ou se você lança dejetos, resíduos de antibióticos no meio ambiente, você vai ter um impacto no meio ambiente, em bactérias que estão no meio ambiente, que estão em animais, e isso vai retornar para o homem e pode trazer transtornos para a saúde humana também. A partir disso, em 2015, a partir desse relatório britânico, então, do Lord Jim O'Neill, que foi lançado em 2014, o mundo inteiro começa a se preocupar de uma maneira mais sistemática e aprofundada com a questão da resistência antimicrobiana. A OMS lança, então, um documento extremamente bem elaborado sobre como elaborar um plano de ação global sobre a resistência antimicrobiana, que, entre um dos objetivos, estava promover e estabelecer suporte para coalizões multissetoriais, ou seja, de saúde única,
com o objetivo de chamar atenção para a resistência antimicrobiana, tanto em nível local como em nível nacional, bem como a participação dessas coalizões de saúde única, essas coalizões multiprofissionais, nesses níveis mencionados. No ano seguinte, a FAO, da parte da agricultura e agropecuária, a OIE de saúde animal e a OMS de saúde humana lançam um manual para que os países possam elaborar o seu plano nacional de combate à resistência antimicrobiana. Também tendo como aspecto a saúde única, como uma abordagem em saúde única, como a gente fala. E, extremamente emblemático, ainda em 2016, foi um encontro de alto nível na ONU, na Organização das Nações Unidas, onde pela quarta vez, desde a sua criação, que foi na década de 1940, após a Segunda Guerra, a ONU aborda num encontro seu um tópico específico da área de saúde. Então tinha sido anteriormente HIV, na década de 80, Ebola, influenza e mais recentemente, então em 2016, o tema resistência antimicrobiana. E aqui ele também traz a necessidade de ter uma abordagem eficaz em saúde única, com cooperação e ações multissetoriais. Então, inspirado em todos esses movimentos que tiveram a nível global, a Anvisa, a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, elaborou um Plano Nacional para Prevenção e Controle de Resistência Microbiana no Serviço de Saúde em 2017. Seguindo o trabalho da Anvisa, o Ministério da Agricultura também lançou em 2018 o seu Plano de Ação Nacional para a Agricultura, focado à prevenção da resistência antimicrobiana. E no mesmo ano, no final de 2018, o Ministério da Saúde fez um consórcio entre vários ministérios, um comitê multissetorial, e lançou o Plano de Ação Nacional para a Prevenção e Controle de Resistência a Antimicrobianos no âmbito de saúde única. Então veja a importância do tema. Está no título do documento do Ministério da Saúde, que tem que haver essa abordagem multissetorial. Trazendo um pouco para a nossa realidade dentro do estado do Paraná, nós vamos citar agora várias iniciativas que houveram aqui no Paraná para promover esse tema e esse conhecimento em saúde única, esse conhecimento, digamos assim, inovador, que é novidade para muitos ainda, Então, motivado por todos esses movimentos que ocorreram a nível global, o estado do Paraná, atento e sintonizado a essas mudanças e essas novidades, negociou com o consulado britânico uma reunião de especialistas aqui em Curitiba, reunindo atores locais, regionais aqui do estado do Paraná, mas também nacionais, como a Anvisa e Ministério da Saúde, e convidou 5 experts britânicos para falar sobre o problema de resistência antimicrobiana e também sobre os aspectos de saúde única. Então essa foi uma semente que foi plantada em 2017 e que já na sequência, no mesmo ano, mais para o final de 2017, culminou com o primeiro simpósio paranaense de saúde única, reunindo especialistas da área de farmácia, veterinária, medicina e meio ambiente para discutir a importância da saúde única dentro do contexto do estado do Paraná. Esse simpósio se repetiu no ano seguinte, o segundo simpósio paranaense, e também uma iniciativa em paralelo por um estímulo da OPAS, da Organização Pan-Americana de Saúde, foi organizado na PUC Paraná um evento sobre inovação na área de saúde, o RaiPUC, dessa vez dedicado à resistência antimicrobiana e o aspecto de saúde única. Foram montadas equipes e trazidos projetos inovadores dentro de uma filosofia de biodesign e de empreendedorismo da Universidade de Stanford, voltados para a área de resistência antimicrobiana em saúde única. Já em 2019, nós tivemos o 3º Simpósio Paranaense de Saúde Única e o 1º Simpósio Internacional, com convidados franceses, britânicos e brasileiros, experts na área, que deram uma outra dimensão para esse evento. E, lançado no 1º Simpósio Internacional, o compromisso de se criar uma aliança interinstitucional em saúde única no Paraná, que envolvesse universidades, setor privado e os órgãos governamentais, tanto da área de saúde, quanto meio ambiente, quanto agricultura. O primeiro encontro dessa aliança interinstitucional aconteceu em novembro de 2019, onde foi lançado o esboço da resolução que vai nortear todas as ações desse grupo, e agora está previsto aí, esse documento já está em fase final de revisão, está previsto uma nova reunião ainda para esse semestre, para que a gente conclua então as ações e institua em definitivo a aliança interinstitucional em saúde única dentro do contexto do estado do Paraná. Enfim, baseado em tudo isso que a gente acabou de dizer, isso traz para o nosso estado um papel de liderança do ponto de vista de saúde única no Brasil.
Isso tem vários aspectos que capacitam o Paraná a ter essa perspectiva de liderança, a se colocar como líder no país nessa área, né? Primeiro, temos que destacar o trabalho pioneiro do Conselho Regional de Farmácia aqui no Paraná, na questão do estímulo e do avanço na categoria farmacêutica enquanto uma profissão de destaque a nível nacional. Segundo, a produção de aves e suínos no Paraná é uma das maiores no Brasil, né? E também temos o aspecto de que o estado do Paraná sempre esteve na vanguarda da vigilância sanitária e epidemiológica no país. O LACEN do nosso estado, o LACEN Paraná, é referência em resistência a antimicrobianas para 5 estados, os 3 estados do Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E nós temos também uma série de universidades engajadas nas questões de saúde única. A Universidade Estadual de Londrina, Ponta Grossa, Maringá, Universidade Positivo, a PUC Paraná, a UFPR. Então, tantas universidades estaduais, federais como filantrópicas estão engajadas nessa questão de saúde única. Tem grupos de pesquisa trabalhando com isso. E existe aí também, não menos importante, uma mobilização governamental, né, liderada pela Secretaria Estadual de Saúde e com a participação de vários conselhos, inclusive do CRF, do CRM, nessa criação e na continuidade dos trabalhos da Aliança Interinstitucional em Saúde Única aqui do estado do Paraná. Então, dessa maneira, eu espero ter trazido para vocês um pouco mais de informação sobre esse importante tópico que é a saúde única, sobre o papel relevante que o Paraná tem no país e sobre o papel extremamente importante que você, farmacêutico, pode desempenhar nessa questão. Então, não deixe de acompanhar a parte 2 dessa série de abordagem em saúde única, onde nós traremos exemplos práticos de uso desses conceitos para a profissão farmacêutica.